Vamos abrir a palavra no livro de Gênesis 37. E o tema dessa ministração é Os Matadores de Sonhos. Gênesis 37, o primeiro livro da Bíblia, né? E nós vamos falar de José. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. 37:1, onde fala que José é vendido pelos seus irmãos. E a palavra diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó. Sendo José com 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com filhos de Bila e com filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por esses sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Só até aí. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, e não a minha, Pai. E nesse momento, Senhor, eu peço que o Senhor vá visitando cada coração. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade do teu povo, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha falar conosco, venha nos edificar, venha nos restaurar, Senhor. Venha desengafetar, Senhor. Desengafeta, Senhor, aqueles sonhos que estavam guardados, Senhor. Venha, Senhor, restaurar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Os matadores de sonhos. Devemos contar nossos sonhos somente para aqueles que sonham conosco. Amigos, não que você não deva ter amigos, muito pelo contrário, você deve apenas selecionar os seus amigos. Devemos contar os nossos sonhos somente para aqueles que sonham conosco, aqueles que têm prazer no nosso crescimento. José, ele quis repartir com seus irmãos, ele quis contar a sua experiência com Deus. José era um homem temente a Deus. José era um homem que tinha um grande relacionamento com Deus. E naquela época,
sonhar era muito difícil. Poucas pessoas tinham o privilégio de sonhar. Hoje não. Hoje nós somos livres. Sonhamos até acordado. Ainda mais quando nós dormimos, que nós descansamos, né? Muitos sonhos, às vezes, vêm devido ao nosso cansaço físico, devido a algo que nós vivemos durante o dia. E à noite, vai para o nosso subconsciente e acabamos sonhando, né? Mas muitos sonhos também é revelação do Senhor. É o Senhor querendo falar conosco. José, ele foi um homem privilegiado, porque Deus começou a dar sonhos para José. E logo mais à frente nós vamos entender que além de sonhar, Deus usa José para interpretar sonhos. Era algo muito difícil. Na época, existia muitos adivinhadores que tentavam, através de adivinhações, interpretar. Mas somente José teve a oportunidade de interpretar através de Deus vivo. Porque José tinha intimidade. Ele tinha intimidade com o Pai, assim como a Tati já ministrou no louvor. Nós temos que ter intimidade, nós temos que ter relacionamento com o Senhor. Quando nós temos relacionamento com o Senhor, nós estamos abertos a ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. José era filho de Jacó, era o filho querido de Jacó. José, ele tinha mais 11 irmãos. Só que José, para o seu pai, ele era diferente, porque ele era filho de Raquel, a mulher amada de Jacó. Não era o caçula, porque depois de José vem Benjamim, que também é filho de Raquel. Mas José, por ser o seu filho amado, da mulher amada, ele era mais chegado com o pai. E isso causava muita inveja sobre seus irmãos. Causava inveja porque, além dele ser o filho amado, ele era obediente. Não somente ao seu pai Jacó, mas obediente a Deus. E isso irritava os seus irmãos. Ele quis dividir com os seus irmãos aquela experiência. Só que para eles acharam que José queria se engrandecer, contando algo para eles. Quantas vezes você vai contar algo para alguém e a pessoa te interpreta de uma outra forma? Às vezes você quer dividir o seu sonho com alguém, e se a pessoa não estiver no mesmo patamar seu, entender o teu sonho, ela vai achar que você está querendo se engrandecer, que você está querendo se exibir. Foi assim que os irmãos de José interpretaram os sonhos. José queria apenas contar a sua experiência com Deus. Pelo fato também de Jacó, além de amar José, ele foi privilegiado, porque Jacó fez uma túnica. E ganhar uma túnica de um pai era um presente maravilhoso. E era uma túnica diferente, era uma túnica colorida, onde deu muito trabalho para Jacó fazer aquela túnica. E aquilo levantou-se a inveja no coração dos seus irmãos. José, apesar de ser novo, ele era muito obediente ao Senhor. Matadores de sonhos. Eu vou falar de 3 características de matadores de sonhos. Primeira característica, inveja. Você viu que a palavra aqui fala, né? Que os irmãos o invejaram. Inveja. Para mim, gente, para mim, hein? Inveja foi o primeiro pecado.
Não na terra, mas no céu. A inveja começou lá no céu. Onde Lúcifer, que andava lado a lado com Deus. Lúcifer era o anjo de luz. Conhecia os projetos de Deus. Acredito que Deus devia também, conversar com ele. Eu acredito que por ser o seu amigo, Deus também, passava para ele os projetos. E aquilo foi se criando a inveja no coração de Lúcifer, a ponto de Lúcifer querer ser igual a Deus. Só que Lúcifer esqueceu que Deus, o grande eu sou, não dividiria a glória dele com ninguém. Não dividiria a glória dele com ninguém. Foi quando Lúcifer caiu e 1/3 do céu caiu com ele. Inveja. O que significa inveja? Inveja significa misto de desgosto e ódio, provocado pela prosperidade ou alegria de outro. Inveja do que o próximo tem. Quem aqui conhece pessoas invejosas? Eu conheço. Eu conheço e muitos. Por isso, eu aprendi e quero que vocês aprendam a somente contar os seus sonhos para aqueles que sonham com você. Para aqueles que têm alegria na sua prosperidade. Para aqueles que também querem te ver bem. José é jogado no poço, vendido a uma companhia de ismaelita que seguia para o Egito, onde foi vendido como escravo. Feche os seus olhos e repita comigo. Deus, lembra-me de que mesmo quando a vida parece injusta e as coisas não acontecem como eu espero, tu tens um plano para a minha vida e ela é bom. Quando nós ouvimos falar de José, muitas vezes até questionamos: Senhor, José era um homem amado por ti, amado pelo seu pai. Por que o Senhor permitiu tudo isso na vida de José? José é levado à casa de Potifar. Ali no Egito ele foi vendido para Potifar. Só que Deus tinha um plano na vida de José. O primeiro plano de Deus na vida de José é que José fosse reconhecido. José foi reconhecido na casa de Potifar. José, ele tinha as suas qualidades. E uma das qualidades de José, que o seu pai Jacó havia ensinado, era escrever. Poucas pessoas sabiam escrever também naquele tempo. Pela obediência de José, Jacó começou a ensinar José a escrever. E quando José chega à casa de Potifar, ele não foi tratado como um escravo comum. Ele já foi reconhecido ali. Ele foi reconhecido porque José tinha intimidade com Deus. E pela intimidade que ele tinha com Deus, aonde ele colocava suas mãos, tudo prosperava. E para Potifar, colocou José como um administrador da tua casa. E ali entregou a José tudo. Toda a responsabilidade daquele lugar. Porque ele via que tudo que José fazia era bom. José tinha intimidade.
Ele tinha relacionamento com Deus. E ele queria preservar esse relacionamento com Deus. Quando tudo parecia que estava bem, José ali, como administrador na casa de Potifar, tudo parecia que estava bem. E de repente, tem alguém que quis puxar o tapete de José. Quantas vezes na sua vida parece que tudo está bem, tudo está na calmaria, e de repente tem alguém querendo puxar o teu tapete? Quantas vezes você fala, poxa vida, Senhor, era a pessoa que eu mais confiava, era a pessoa que eu até colocava minha mão no fogo, essa pessoa me traiu, essa pessoa, Senhor, ela me enganou. José também foi enganado mais uma vez. Mais uma vez José foi enganado. Só que ali Deus já tinha um plano, o conhecer. Ele foi conhecido, sim. Ele foi conhecido por Potifar, porque mesmo sabendo da calúnia que fizeram contra José, Potifar o apreciava. Potifar o apreciava. Segunda característica do matador de sonhos: calúnia. Calúnia. José, ele se destacou na casa de Potifar. Só que ele era um jovem que tinha apenas 17 anos. Provavelmente era um jovem muito bonito. E a mulher de Potifar se agradou de José e quis se deitar com ele. Só que José, além de ser temente a Deus, ele honrava o seu senhor. E ele não quis. E aquela mulher o caluniou. E inventou, ali uma situação, forçou uma situação, como se ele a tivesse agarrado, rasgou as túnicas dele e contou ao seu marido que ele havia atacado. Potifar teve que mandar José para o cárcere. Quantas vezes nós estamos na mesma situação de José? Estava tudo bem, tudo na calmaria, de repente uma calúnia vem para nos abalar. Uma calúnia vem para destruir os nossos sonhos. Uma palavra mal colocada. Uma palavra mal colocada, ela destrói sonhos. E muitas vezes nós engavetamos. A gente acaba engavetando aquele sonho. Às vezes era algo que você queria tanto, mas de repente, uma palavra, uma calúnia, faz com que você resolva engavetar aquele sonho mais uma vez. E isso vai te deixando cabisbaixo. Muitas vezes você até se cobra. Será que eu sou o problema? Será que sou eu o grande problema? E ali, como administrador na casa de Potifar, onde ele colocava as suas mãos, tudo prosperava. Como José, tudo estava na calmaria. De repente alguém puxou o seu tapete. Resistiu José. Quantas vezes nós temos que resistir? Resistir à calúnia, resistir à inveja, resistir a palavras mal colocadas.
Ontem uma irmã, nós conversando com uma irmã, e ela disse assim: eu falo tudo que eu tenho vontade. Aí nós conversamos com ela, falou: minha amada, nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar. Nem tudo que a gente pensa, a gente pode despejar sobre alguém. Porque naquele momento que você vai despejar aquilo que você está pensando, você mata uma vida. Você mata um sonho. Você mata. Porque às vezes, naquela euforia de falar, você quer despejar, você quer pôr tudo para fora. E lá na frente, você vai entender como é bom você ter fechado a sua boca. Como é bom você ter ficado quieta. Porque às vezes aquilo que você queria falar naquele momento, não era o momento. O outro lado também não estava preparado para ouvir aquilo. E você mataria. Você mata o sonho. Quantas amizades se desfaz devido a palavras mal colocadas? Quantas amizades? Quantos casamentos? Quantos casamentos se desfaz? Nós costumamos, falar para as mulheres casadas. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas a tola, com suas próprias palavras, destrói. Eu fui tola por muito tempo. Por muito tempo eu fui tola. Por quê? Como diz o nosso bispo, eu queria sempre ter aquele troféu razão. Troféu joinha, né? O troféu razão. Mas com o decorrer do tempo, com o aprendizado da palavra, muitas vezes eu ganho mais me calando. Eu costumo dizer às irmãs, principalmente para o Gruda, gente, nós temos que passar de bobo. Nós temos que passar de tolo para ganhar os tolos. Assim foi Paulo. Paulo se passou de bobo, de tolo, mas conseguiu ganhar os tolos. É com a nossa boca fechada que nós ganhamos o nosso irmão. É com a nossa boca fechada que nós provamos que somos dependentes do Senhor. Porque se for para você estar na igreja e se comportar da mesma forma que você se comportava quando estava no mundo, o que adiantou? Você só mudou de lugar. E temos que ser diferente. Temos que ser diferente. Quantas vezes você já foi caluniado? José tenta provar a sua inocência. Mas tudo, Deus tem um propósito. Quantas vezes você quer provar a sua inocência? Quantas vezes você diz: poxa vida, eu preciso falar. Eu preciso despejar. Os jovens principalmente, às vezes a gente quer falar. Não, quero falar, eu preciso falar. Falei. Mas, muitas vezes, o calar se ganha. É com a boca fechada que nós ganhamos. Às vezes nós estamos como José, mais uma vez traído. Mas sabemos que Deus prova para nos aprovar. Deus prova para nos aprovar. José, ele estava ali no cárcere. E ali, através da sua vida, todos começaram a perceber que José era diferente. José tinha algo diferente. E ali, o chefe ali do cárcere entrega a José as chaves da prisão.
José tinha liberdade de andar, ele tinha liberdade de fazer o que ele queria ali. E ele, por obediência, procurava fazer sempre o melhor. Ali no cárcere, José conhece 2 eunucos. E esses 2 eunucos contam a José seus sonhos. E José os interpreta, aqueles sonhos. E os sonhos, a interpretação que José fez ali, ela se cumpriu. Ela se cumpriu porque eram respostas de Deus para aqueles 2 eunucos. E ali, José também ficou conhecido. Assim como José foi conhecido na casa de Potifar, ele também foi conhecido ali no cárcere. Ele foi conhecido como um homem de Deus. Qual é a terceira característica? Abandonado. As circunstâncias na vida de José era terrível. Ele viveu meio aos reversos devastadores. Porém, a presença de Deus não eximiu de problemas, mas ajudou a vencê-los. Com todos os problemas que ele tinha ali no cárcere, ajudou ele a vencer. Se você pensa que a sua oração vai livrá-lo da dificuldade, eu sinto em desapontar. No entanto, se pensar nela como um diálogo que mantém com Deus, nos bons e nos maus momentos, a presença dele vai capacitá-los a experimentar bênçãos inesperadas, independente das circunstâncias que os rodeiam. Porque às vezes nós oramos, né? Senhor, me livra desse problema, Senhor. Ai, Senhor, eu estou com um problema que só o Senhor na minha vida. É um momento que nós nos chegamos aos pés do Senhor, né? Quando nós estamos no meio de um problema, no meio da dificuldade. E muitas vezes você fala, mas Senhor, o Senhor não me livrou do problema. Mas eu vou dizer uma coisa, Ele não te livrou do problema, mas Ele te livra no problema. Assim como Deus foi com Daniel na cova dos leões. Deus poderia ter evitado de Daniel ser jogado na cova dos leões. Né? Poderia. Só que Deus salva Daniel na cova dos leões. Então, muitas vezes, Deus não nos livra do problema, mas Ele nos livra no problema. Porque é no meio da dificuldade, é no meio da situação que Ele está nos capacitando, que Ele está nos forjando, que Ele está nos ensinando. É no meio daquela situação. Assim como Deus esteve presente no nosso passado, Ele também está hoje com você. Quantas vezes nós passamos luta e esquecemos que o Senhor nos livrou lá atrás. E chega uma nova luta e nós clamamos novamente ao Senhor. Poxa vida, Senhor, dessa eu não estou vendo mais saída. Que esquecemos que Ele nos livrou lá atrás. Ele nos ensinou, Ele nos capacitou. Assim como Ele poderia ter livrado José do cárcere. Ele poderia, mas não. Ele permitiu que José fosse até o cárcere para ser conhecido mais uma vez. Porque é na situação que estamos passando que Ele nos aperfeiçoa. Só que mesmo José ali no cárcere, quando ele interpreta o sonho daqueles eunucos,
e os eunucos são libertados, né? Um morreu e o outro foi servir ao faraó. José pede para ele: lembra-te de mim. E aquele eunuco respondeu: sim, eu vou lembrar de você, sim. Passado 2 anos, que amigo, né? Quantas vezes você faz algo pelo seu amigo, esperando uma recompensa, e aquela pessoa até esquece de você? Isso te machuca, né? Deixa teu sonho engavetado. Fala: poxa vida, Senhor, eu ajudei tanto aquela pessoa, e a hora que eu mais estou precisando, ele virou as costas. José permanece ali no cárcere por mais 2 anos. Mas Deus olha o nosso interior. Deus sabia que José era um homem de Deus. E que com todas as dificuldades, ele não deixaria de amar a Deus. José começou a sofrer aos 17 anos. Só que aos 30 anos, Deus começou a mudar a sua história. Às vezes acontece algo conosco e nós queremos assim, que o Senhor haja assim, rapidamente. Mas existe um tempo para nos aperfeiçoar, um tempo para nos forjar. Quanto mais nós demoramos a nos prostrar, a nos ter um relacionamento mais íntimo com Deus, mais demora a nossa bênção. Ela demora. Ela demora porque muitas vezes o Senhor diz: se eu abençoar você agora, se eu te abençoar agora, você vai esquecer tudo que eu fiz. Você vai esquecer que um dia eu morri lá naquela cruz por amor à sua vida. Semana passada nós tivemos aqui o nosso varal, né? Solidário. E chegou uma senhora aqui buscando umas peças de roupa. E ela foi pegando roupa, pegando, e eu comecei a observá-la. E Deus começou a me incomodar, a ministrá-la. E ela virou para mim e falou: pastora, eu estou precisando de uma cesta básica. A senhora tem uma cesta básica para me arrumar? Eu falei: minha amada, se eu falar para você que eu não tenho uma cesta básica, eu estaria mentindo. Mas eu vou te dizer algo: somente uma cesta básica não vai resolver o seu problema. Sabe por quê? Porque você vai comer e ela vai acabar. E você está precisando de algo mais profundo. E comecei a conversar com ela lá na porta. E essa mulher começou a chorar. Trouxe ela aqui para dentro, junto com a Roseli. E começamos a ministrá-la. E ela começou a falar que ela era uma pessoa desviada, que ela era uma evangelista, e que muitas vidas tinham alcançado o Senhor através da vida dela. Mas por palavras mal colocadas, o sonho dela estava engavetado. Por palavras mal colocadas, ela saiu da presença do Senhor. Por palavras mal colocadas, ela se desviou da presença do Senhor. Mas ali, junto com ela, nós oramos e pedimos que ela voltasse ao primeiro amor. Que ela voltasse a confiar no Deus. Porque homens são falhos. E quando eu a ministrei, eu disse para ela: filha, não olhe para mim. Não olhe para a minha vida. Eu tenho muitos defeitos. Fique comigo 24 horas que você vai conhecer uma boa parte deles. Não olhe para mim. Não, a palavra do Senhor diz que nós não devemos olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhar para o alvo, que é de lá que vem o Senhor.
E essa mulher voltou para o Senhor. No domingo ela já estava aqui. Na terça-feira ela já estava se membrando conosco também. E ela falou: pastora, eu precisava daquela palavra. Realmente é o que a senhora ministrou. O alimento material, ele ia acabar. Mas a palavra é o alimento que nós precisamos ter a todo momento. Nós temos que ter sede da palavra, sim. Nós temos que comê-la, mastigar, sentir o prazer. Por quê? Porque Deus olha o nosso interior, assim como Ele olhou o interior da viúva. Não é somente as nossas atitudes. Atitudes ajudam, sim. Atitudes ajudam. Quando ela é uma atitude que está debaixo da vontade do Senhor. Deus tira José do cárcere. Aí vem a notícia, né? Que Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Foi chamado muitos adivinhadores ali para interpretar o sonho de Faraó e nenhum deles conseguia. Aí aquele eunuco lembrou de José e disse para Faraó: eu conheço uma pessoa que vai interpretar o seu sonho, Faraó. E mandaram buscar José no cárcere e trouxeram José à presença de Faraó. Faraó conta a José o seu sonho. José interpreta o sonho de Faraó. Potifar estava ali junto. Potifar também conhecia a José, assim como aquele eunuco. E com certeza Potifar também virou para Faraó e diz: eu conheço esse homem. Eu sei que esse homem fala pela vida de Deus, por Deus. E a interpretação daquele sonho fez com que Faraó levantasse José como governador do Egito. Foi o tempo de honra de José. O tempo de honra. Então eu não sei qual foi os matadores de sonho da sua vida. Quantos tentaram matar os teus sonhos? Mas uma coisa eu digo: Deus vai te colocar num lugar de honra, sim. Ele vai te colocar num lugar de honra. Assim como ele foi com José, assim como ele foi como muitos homens de Deus, ele também é conosco. E ali, como governador, ele foi exaltado sobre toda aquela nação. E devido ao seu sonho, o Egito ficou conhecido em todo lugar. Porque José, ali do lado de Faraó, interpretou aquele sonho, que seria 7 anos, né, de crise e 7 anos, primeiro 7 anos de abundância, né? Então aqueles 7 anos de abundância, José começou a guardar os trigos, né? Começou a guardar, porque iria vir 7 anos de fome. E quando chegou aos 7 anos de fome, todos precisavam descer ao Egito para comprar alimento. Foi quando os irmãos de José precisaram descer ao Egito. Quando a gente vê essa passagem que os irmãos de José precisam descer ao Egito, sem saber que aquele irmão que ele tentou vender, que aquele irmão que eles os invejavam, era o governador daquele lugar. Eu fico imaginando o medo deles, né? Apesar que na hora eles não souberam, somente quando José revelou a ele. José poderia ter muitos motivos para odiar os seus irmãos. José poderia ter muitos motivos para mandar matar os seus irmãos.
Mas José tinha algo dentro do coração dele, que era o amor. E quando ele viu seus irmãos ali, aquele amor ressurgiu dentro do seu coração. E o que importava para ele era saber se o seu pai estava bem. E ali ele trouxe a sua família para morar contigo. Todo aquele tempo que José, ele foi deixado de lado, ele foi invejado, ele foi caluniado, ele foi abandonado. Ele teve o seu tempo de honra. Ele teve o seu tempo de honra. Porque nós não podemos avançar para os propósitos se o destino que Deus tem para conosco. Muitas vezes nós olhamos aqui, mas o Senhor já olha lá na frente. Muitas vezes o Senhor está nos livrando aqui. Ele está nos livrando, porque Ele tem algo lá na frente. Vamos sonhar, sim, mas vamos contar os nossos sonhos somente para aqueles que sonham conosco. Aquele que vai nos ajudar em oração, que não vai matar os seus sonhos e nem te tirar da presença do Senhor. Como José, que foi provado para ser aprovado pelo Senhor. Inveja, calúnia, abandono, nenhuma desses motivos pode te afastar da presença do Senhor. Nenhum desses motivos pode impedir você de sonhar. Sonhe, sonhe, mas fale com o Senhor. Pergunte para o Senhor se os seus sonhos são sonhos de Deus. Que às vezes, muitas vezes, nós queremos somente a nossa vontade. E esquecemos de perguntar para o Senhor: Senhor, é a tua vontade? Cumpra, Senhor. Quantas vezes nós falamos para o Senhor: cumpra, Senhor, em mim a tua vontade. Eu costumo dizer que crente não mente, mas canta mentira. Quantas vezes nós cantamos mentira? Porque vem o louvor. E nós prometemos tanta coisa na hora que nós estamos louvando ao Senhor. Nós prometemos aqui, diante do Senhor: Senhor, cumpre em mim o teu querer. E aí, quando o Senhor manda o querer dele nas nossas vidas, nós não queremos. Nós queremos o nosso querer. Nós queremos fazer somente a nossa vontade. Tudo tem que nos aproximar mais do Senhor. Eu sempre tenho que ter a certeza do Deus que eu tenho crido. É nos momentos ruins, é nos momentos bons. Eu tenho que ter a certeza que Ele, como livrou José do cárcere, Ele também vai nos livrar. O Senhor, nessa manhã, Ele quer restaurar sonhos. Talvez você tenha sonhos no qual você não queira nem pensar mais. Sonhos que você acha que as circunstâncias não vai te levar mais a conquistar aquele sonho. Ai, esse sonho é impossível, pastora. Ai, eu tenho um sonho que é impossível se cumprir. A palavra do Senhor diz: tudo é possível ao que crer. Se o teu sonho é o sonho de Deus. Ontem uma irmã veio conversar comigo e dizer que ela foi abençoada com uma casa. E aquilo nos trouxe tanta alegria, sabe? E ela falava: mas pastora, a casa que eu ganhei é maravilhosa, é além daquilo que eu pedi.
Porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Às vezes nós colocamos limites, nós somos limitados, nós colocamos limites nos sonhos de Deus. Às vezes nós falamos para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der só essa casinha, tá bom? Ah, Senhor, se eu conseguir comprar um carrinho, tá bom. E às vezes o Senhor quer te dar algo, Ele quer te dar algo maior, e você colocou um limite. Creia somente, e creia que esta manhã o Senhor está restaurando sonhos. Volte a sonhar, sim, sonhe, sonhe, mas fale com o Senhor. Fale com o Senhor: Senhor, restaura aquele sonho que estava engavetado, aquele sonho que estava guardado. Eu quero o meu sonho de volta, Senhor. Eu quero sonhar o meu sonho de volta. Eu quero ver o meu sonho realizado. Feche os seus olhos. Eu quero chamar a banda aqui.